Bom dia, meu povo. Que desânimo. Bom dia, meu povo. Ah, melhorou. Salão cheio desse, parece que eu escutei só 10 pessoas dando bom dia. Bom dia. Fale. Foi, mas é porque eu ainda estava no ritmo da oração. Então, bom dia, pessoal. Isso, pronto. Melhorou agora? Pronto. É que meu boidinho ainda estava serenado pela oração. Vamos lá? Aula 7. Hoje nós vamos continuar falando da reencarnação, só que sob um outro aspecto, né? Nós falamos semana passada da reencarnação sob a ótica da ciência, e hoje a gente vai descobrir para que mesmo que serve essa tal de reencarnação, né? Por que nós passamos por ela tantas vezes, né? E por isso o título dessa aula hoje é Reencarnação como Processo Educativo. Vamos aos nossos objetivos. O primeiro deles é demonstrar que, invariavelmente, os acontecimentos do cotidiano fazem parte de um processo educativo com vistas à nossa evolução. E vamos também explicar como se dá o planejamento das reencarnações. Será que a gente tem planejamento? Será que a gente tem esse direito de escolha? O que vocês acham? Vamos discutir isso aqui hoje. Demonstrar que, em pese à inexorável evolução, as ações humanas são regidas pelo livre-arbítrio de cada um. Demonstrar que toda ação corresponde a uma reação, tanto do ponto de vista da física, como das atitudes humanas. E vamos falar do ponto de vista espiritual, que a vida da Terra, de forma como é vivida, implicará em responsabilidade e gozos futuros. Certo? Então, é uma aula cheia de assunto, né? Que nem diz a Ivete, é cheia de assunto essa aula, né? Então, a gente sempre recebe o relatório de vocês, que vocês escrevem lá no quiz, né? Das perguntas, das sugestões, das reclamações. E o que eu observei é que muita gente aqui, dessa turma e também de outras turmas, tem reclamado, viu, aspas, sobre muita pergunta, né? Ó, estou vendo um monte de gente fazendo assim. Então, muita pergunta e que tem atrapalhado um pouco a aula. Só que esse é o nosso formato, né? A gente tem reuniões periódicas, né, com o colegiado, e esse é o formato que foi escolhido por vocês, pela grande maioria, né? A gente já teve essa situação e essa foi a escolha, que a aula seja interativa, que não seja uma primeira parte toda de teoria e depois abra para as perguntas, que seja esse bate-bola o tempo todo, tá? O que eu peço para vocês? Que a gente seja mais direto na pergunta, que a gente não perde muito tempo, né? Se a gente for perguntar uma coisa, não começar lá, quando eu era criança, que morava lá não sei aonde, com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó, e aí eu achei que eu tinha não sei o que, lá, e depois de 5 minutos a gente faz a pergunta. Né? Então, vamos direto à pergunta, tá bom? Sem muito rodeio, para a gente não perder muito tempo. E, como sempre, vou pedir também licença a vocês para quando vocês tocarem em assuntos que ainda estão por vir, como mediunidade, médios, obsessão, desobsessão, todas essas aulas que ainda vêm aí pela frente, que a gente vai ter 2 horas para falar sobre isso, eu vou dizer para vocês, olha, isso é assunto da aula tal, tá? E, como eu digo sempre, eu não vou deixar ninguém no vácuo, eu dou aquela respostinha, mas que a gente espere um pouquinho para frente, porque senão a gente mistura os conteúdos e não aproveita bem o tempo dessa aula. Ok? Então, vamos lá. Onde eu deixei meu passador? Deixei do outro lado. Vamos lá. Então, a reencarnação é uma lei da natureza automática dentro do processo evolutivo humano. Automática. Ninguém escolhe exatamente quando vai reencarnar, assim como a gente não escolhe quando vai desencarnar. A menos que a gente abrevie a vida, né? Por um suicídio, por um homicídio, né? Por qualquer outra interrupção. Mas, se for pela lei natural, a gente não sabe quando vai morrer, a gente não sabe quando vai nascer, né? A reencarnação é automática. Querendo ou não,
nós vamos reencarnar e vamos desencarnar inúmeras vezes durante o nosso processo evolutivo. Dito isto, continuamos. O primeiro livro que Adenauer escreveu foi esse livro aí, Reencarnação, Processo Educativo. E lá nesse livro está escrito assim, ó, reencarnar-se para aprender, educar-se, crescer, a partir de novos elementos, de uma nova oportunidade, num novo ambiente, onde se possa construir ou reconstruir sua própria elevação espiritual. Então, aí está dito muita coisa nesse trecho, né? Está dito que a gente vai reencarnar para aprender, educar e crescer a partir de novos elementos. Então, a gente vai ter para a gente, numa nova reencarnação, o que for necessário para aquela reencarnação. A gente vai reencarnar em lugares diferentes, certo? A gente vai reencarnar com uma personalidade diferente. A gente vai reencarnar homem, mulher, branco, preto, azul, amarelo, indígena, brasileiro, alemão, grego. Aliás, a nossa nacionalidade brasileira é bem recente, né? Porque o Brasil tem quantos anos? Uns 500 e alguma coisa. Alguém sabe essa data aí? Essa conta? 500 e alguma coisa, né? Se a gente fizer uma conta assim, por cima, básica, que uma encarnação dura, em média, aí, uns 80 anos, em média, né? Tem gente que morre antes, tem gente que morre depois, mas vamos fazer uma média, né? 80 anos, a gente passa desencarnado, vamos dizer, mais uns 30, 40, que também é variável, viu, gente? Isso não é uma fórmula exata, é só para a gente ter uma média. Então, no Brasil, quantas reencarnações, se a gente reencarnou sucessivamente no Brasil, quantas mais ou menos a gente deve ter tido? Umas 4, 5, no máximo, né? Então, a gente não é só brasileiro, porque a gente não tem só 4 e 5 reencarnações, né? Então, a gente já foi de tudo um pouco, né? A gente já veio de outras civilizações, a gente já veio de outros países bem mais antigos, né? A gente já passou pela Ásia, pela Europa, pelos Estados Unidos, pela China, por todos os lugares, né? E viemos parar no Brasil por algum motivo, né? Alguma coisa é necessário para a gente. Todos os lugares que a gente reencarna, com as pessoas que a gente reencarna, no personagem que a gente está, é porque é necessário aquilo para aquele momento, certo? Tem um texto de Chico que eu devia ter trazido aqui hoje, porque ele se encaixa perfeitamente para essa aula. Que ele diz, você nasceu no lugar que devia, você tem a profissão que devia, você tem os parentes e a família que você precisava, né? É um texto de Chico que se encaixa muito bem para essa aula. Então, isso é o que a Adenauer está dizendo ali, a gente recebe uma nova oportunidade, num novo ambiente, onde se possa construir, você pode começar uma história nova, ou você pode reconstruir algo que ficou mal construído numa encarnação ou em várias encarnações anteriores, né? A gente sempre vai ter essa oportunidade. A reencarnação é uma oportunidade, sempre, certo? Vocês estão tão quietinhos olhando para mim. Então, vamos lá, ó. O esquecimento. Cadê ela que me falou ainda agora que queria fazer regressão de memória? Cadê você? Não tá? Ah, tá lá. Como é seu nome mesmo? Hã? Edjane. Edjane acabou de me perguntar se eu recomendo alguém que faça regressão de memória. Aí eu perguntei para ela, por quê? Por curiosidade, né? Então, eu não recomendo, quer dizer, nem que faça regressão de memória e nem recomendo alguém, né? Porque, exatamente por isso, se a gente está recebendo esse equipamento novo, lembra que o Luiz falou aqui na aula que comparou o nosso corpo com um computador, né? Que é um hardware novo que só roda com um software novo, né? Então, se a gente está recebendo esse corpo, esse cérebro, esse ego, essa nova personalidade,
é porque tem algum motivo. Se a gente considera que Deus é a perfeição, né, que tudo que se faz, tudo que é obra de Deus, tudo que é obra divina, está pairado na perfeição, e se nós, quando reencarnamos, esquecemos das vidas anteriores, é porque tem um motivo aí, né? O motivo maior de tudo isso é que a gente não tem maturidade para isso. Nós não temos maturidade psíquica para aguentar o que vem para trás. Ah, Alessandra, mas tem alguns terapeutas que fazem, né? Terapia de vidas passadas, regressão. Sim, isso é até um tratamento. Mas muito bem indicado por uma pessoa que saiba fazer isso com responsabilidade, que vai te dar um suporte psicológico pesado depois, né? Porque a gente entra em contato com conteúdos muito densos, né? Quando a gente faz uma TVP, a gente entra em contato com conteúdos que a gente não está preparado, né? Você descobrir que teve uma relação de raiva, de ódio, de traição, de morte com uma pessoa que é a mais próxima de você hoje, é difícil, né? Eu brinco aqui, e é só uma brincadeira, né? Que se você, por exemplo, é casado, né? Marido e mulher, aí combinado que nessa encarnação, não, nós vamos reencarnar junto e a gente vai, né, fazer tudo direitinho que a gente não fez na outra encarnação. Aí um dia, um belo, lindo dia, ele ou ela vão fazer uma regressão. Aí descobre que essa história anterior foi uma traição, que de repente até teve morte no meio da história. Vamos para uma história bem trágica, né? Como que esse casal vai se olhar de novo? Na primeira hora que ele chegar mais tarde ou que ela não atender o WhatsApp, a TVP vem na hora, né? Porque a gente não tem essa maturidade. Na segunda-feira, eu dei essa mesma aula, aí uma aluna falou assim, mas se for com um filho, o amor de mãe acho que é o maior amor que tem. Se a gente souber uma coisa trágica que aconteceu com um filho, eu acho que eu perdoo. Eu falei, eu acho que a senhora não perdoa. Porque mesmo sendo um filho, são coisas muito pesadas. Por isso a gente não lembra. Agora, a gente também não esquece totalmente, não. A gente tem momentos que essas lembranças vêm até a gente. Quais são esses momentos? Nos sonhos, né? Nos sonhos, no sono, no desdobramento, em todas aquelas situações que eu falei aqui para vocês na aula de libertação do espírito. Então, durante o sono, os sonhos, um desdobramento, até uma meditação, né? Vem aquelas lembranças que a gente também não sabe definitivamente, ou melhor, certeiramente, se de fato uma lembrança do passado ou não. Mas são aquelas lembranças que dão aquela remexida na gente, né? Que fazem a gente ir para algum lugar, fazem a gente refletir sobre alguma coisa, tomar alguma atitude em função daquilo que você lembrou, que você sonhou, que você teve aquela intuição, aquela inspiração. Então, isso é o universo te movendo a partir das suas experiências pretéritas que estão lá no seu perispírito, que estão lá na sua mente. De alguma forma, aí às vezes vocês me perguntam assim, então para que serve eu guardar todos esses arquivos se eu não lembro? Lembra dessa forma, né? A gente vai lembrando e vai sendo remexido e impulsionado sutilmente por essas lembranças, por esses sonhos, por uma intuição, por uma inspiração, né? Sutilmente. Dessa forma, a gente consegue caminhar e a gente consegue usar, vamos dizer assim, esses arquivos, usar essas experiências, usar isso tudo que aconteceu com a gente nessa encarnação. Mas são coisas que vão vindo à nossa consciência, saem do nosso inconsciente e vêm para a nossa consciência sutilmente. Não através de uma regressão que você vai lá e buf, toma tudo pela cara, que nem diz o povo, né? Toma tudo pela cara e não sabe o que fazer com aquilo, né?
E quando a gente reencarna com esse véu do esquecimento, como a gente costuma ler, né, esse termo, a gente tem que saber que tem uma coisa que está ali embasando tudo. Geralmente as relações mais difíceis, que são as que estão dentro da família, né? Porque quem está mais próximo de você é quem teve a relação mais difícil com você. Pode ser a de amor? Pode também, né? Pode ser que uma pessoa que tenha um laço com você de filho, de mãe, de irmão, esteja com você novamente nessa encarnação por um grande amor. E vocês combinaram e foi permitido que vocês continuem juntos, né? Mas outros também estão junto de você porque o desafio é grande. E se o desafio é grande, eles dois estão ali amarrados pelo quê? Qual é o sentimento que amarra esses dois aí? Cri, cri, cri. Amor, né, gente? Se a família tem o laço do amor, né? A gente briga com o irmão, briga com a mãe, briga com o pai, discute, bate a porta, vai embora, fica uma semana sem falar, mas daqui a pouco a gente está de bem de novo, né? Porque tem o bendito do amor ali amarrando tudo, né? Como se a gente tivesse todo mundo sentado em pé assim e passasse uma corda do amor, né? Então, o esquecimento existe, mas o amor também existe, está ali, naquela relação familiar, né? E por isso o esquecimento. O maior motivo pelo qual isso acontece é falta de maturidade psíquica, né? O ser humano ainda não tem essa maturidade psíquica para ter todos esses conteúdos ali abertos e acessados a hora que a gente quiser e bem entender, né? Por isso tem que ter muita responsabilidade, viu, Edjane? Quem for fazer isso, te dá o suporte depois. Porque não são poucos os casos e os relatos de pessoas, aspas, viu, gente, irresponsáveis, que fazem esse tipo de trabalho, que às vezes não é um trabalho bem feito, que às vezes não acessa nenhum conteúdo, mas cria um monte de histórias na cabeça da pessoa, né, histórias mirabolantes, e que devastam a vida daquela pessoa. É muito sério isso mesmo, viu, gente? Às vezes você recebe conteúdos que nem são tão verdadeiros assim, e isso devasta ali uma relação. Então, vamos ter cuidado com isso. Diga, seu Justo. Quando você fala que sempre é o sentimento de amor, e por que não existiria também o sentimento oposto, o ódio? Não, existe, né? Não conscientemente, mas justamente porque deve ter havido uma relação difícil, conflituosa, né, cheia de problemas. Então, qual é o oposto do amor? Ódio seria? De repente, a gente vem de uma relação de ódio com uma outra pessoa e quando reencarna lá amarradinho pelo laço do amor, né? De repente, eu tenho uma relação de ódio profunda com a minha mãe, com o meu pai, com o meu irmão, mas a forma que a lei divina me traz para reencarnar e reajustar isso, né, e aprender com isso, trazendo isso de forma que os dois estejam... Quando você está nessa reencarnação e odeia uma pessoa, pode ser resquícios, né, de relações anteriores, né? Pode ser, mas às vezes pode ser formado naquela própria reencarnação ali, né? Quando a gente reencarna com um novo personagem, né? Então, a Alessandra de hoje, eu não odeio ninguém hoje, viu, gente? Tem aquelas pessoas que a gente diz assim, meu santo não vai com dele, né? Você não está afim de bater papo, aquela pessoa achar, mas odiar, eu não odeio ninguém na minha vida, graças a Deus, né? Mas digamos que eu odiasse alguém, pode ser uma coisa que gerou nessa encarnação, né? Um ciúme, uma inveja, uma traição, né? Eu tive uma relação amorosa com alguém e essa pessoa me traiu e eu nutri um ódio por ele, um sentimento que pode ter nascido nessa reencarnação. Não necessariamente ela tem alguma coisa a ver com a outra. Poderia ter, né? Tudo poderia, tudo é possível, né?
se falando de tudo que é espiritual e da nossa vida de espírito, tudo é possível, né? Não existe uma regra. Essa aula aqui é muito boa, porque... Peraí, gente, deixa eu beber uma aguinha aqui, que minha garganta está seca. Tem pergunta aí, Ideia? Então faz a pergunta enquanto eu bebo a água. Vamos lá. Alessandro, você fala que tem um planejamento entre os dois espíritos para se reencarnarem. E acontece aqui que às vezes a pessoa tem 2, 3 parceiros durante a vida. Qual deles foi o que foi planejado? Os 3? Mas vocês me fazem cada pergunta, viu? Então, pode ser, né? De repente, aquela pessoa precisava aprender com várias relações, né? Então, pode ser que no planejamento dela estava lá previsto. A gente vai falar sobre planejamento aqui daqui a pouquinho, viu, gente? Pode ser que estava previsto que ela ia aprender um pouquinho com cada uma. De repente, na primeira relação, ela aprendeu sobre orgulho, criou essa habilidade. Na outra relação, ela aprendeu sobre liberdade. Na outra relação, ela aprendeu sobre ciúme, né? Porque com a primeira, talvez, com a primeira relação, talvez ela não tivesse como aprender sobre ciúme com essa pessoa, porque essa pessoa não era ciumenta. Então, ela precisou de outra. Pode ser, né? Mas também pode ser que ele pegou um caminho, um atalho e não chegou. O meu marido, né, que vocês conhecem, vou eu contar a minha vida aqui. O meu marido fala isso, porque ele foi casado antes de casar comigo. Né? Ele teve um casamento. Então, ele diz que primeiro ele casou com a errada para depois achar a certa. Que ele não é besta, né? Mas ele diz isso. Né? Ele diz, ó, eu peguei um atalho, né? Casei com a errada ali, aprendi tudo que eu não tinha que fazer, né? Vocês nem imaginam o que ele fez, né? Não vou nem contar para não manchar a ficha do facilitador, né? Então, ele diz, mas ele diz isso. Se ele deu aula aqui para vocês, ele vai contar isso, né? Porque ele fala isso para todo mundo. Ele falou, eu aprendi tudo que dava errado num casamento, aprendi tudo que não se deve fazer num casamento, treinei, aí agora eu achei a certa, e aí pronto, tem 23 anos que a gente está casado, né? Então, deu certo, eu acho que ele aprendeu. Então, pode ter sido isso também, né? Tudo pode. Não existe essa fórmula certa. O que eu ia dizer antes de beber água é que a gente vem de um aprendizado de reencarnação que as pessoas dizem assim. Vê se vocês já não ouviram essa história. O pessoal dizia assim, fulano de tal, fulaninha, tenta tanto ser mãe, já tentou de tudo que é forma ser mãe, já fez inseminação não sei quantas vezes, já fez tratamento e não tem filho. Provavelmente, na outra encarnação, ela deve ter sido uma péssima mãe. As pessoas não dizem isso? Fulano de tal está com 50 anos, está com 40 e tantos anos, nunca casou, não consegue uma relação boa. Isso aí deve ter aprontado muito na outra encarnação. Né? As pessoas costumam falar isso. Né? Por quê? Por que tem que ser assim? Porque a gente tem na nossa cabeça a ideia de castigo e punição. Aí vamos voltar lá para a aula 2, aula de Deus, né? Que acho que foi Plínio que fez a aula aqui, né? Que trouxe essa ideia. Desde pequenininho a gente escuta isso, né? Se não fizer isso assim, Deus fica triste. Se não fizer não sei o que lá, se você fizer, Deus castiga. Né? Então, a gente vem crescendo com essa ideia na cabeça e tudo é castigo ou recompensa, castigo ou recompensa, castigo ou recompensa. Então, quando a gente vê uma pessoa com uma história complicada na vida, a gente assimila que, anteriormente, boa bisca, ela não foi. Ela fez alguma coisa de ruim para estar pagando o que ela está passando agora. Né? E essa aula de hoje é justamente, gente, para a gente desfazer isso, jogar por água abaixo, jogar por terra abaixo. Que reencarnação não é punição, reencarnação não é castigo, reencarnação não é resgate, reencarnação não é pagamento, reencarnação é aprendizado, é oportunidade. É para isso que nós reencarnamos. E não existe essa fórmula de eu fiz isso, eu ganho aquilo, eu fiz aquilo outro, eu fiz aquilo, eu ganho aquilo outro. Eu estou passando isso porque eu fiz aquilo. Não. Não existe isso. Né? Eu posso ter sido uma mãe maravilhosa,
numa outra encarnação, ter cuidado maravilhosamente dos meus filhos, e nessa encarnação eu não tenho filhos, porque eu ainda estou com aquele resquício da maternidade latente em mim, com a minha dimensão materna aflorada, mas eu não preciso mais adquirir, integrar essa habilidade. A habilidade materna eu já integrei muito bem na outra encarnação. Talvez eu tenha dedicado toda a minha vida ao meu maternal. E nessa, eu continuo com aquela tendência maternal no meu espírito, mas não é necessário mais para mim isso. Eu preciso integrar outras habilidades. Né? A gente tem milhões de habilidades para integrar. Então, às vezes, não é um castigo. Às vezes é porque a gente precisa de uma nova oportunidade em outra dimensão. Porque se em todas as reencarnações eu vier mulher, eu não vou aprender o que é ser homem. Se em todas as reencarnações eu vier branca, eu não vou aprender o que é ser negro. Se em todas as reencarnações eu vier rica, eu não vou saber o que é ser pobre. Se em todas as reencarnações eu tiver filhos, eu não vou saber o que é não ter filhos. E por aí vai. Então a gente precisa passar por todas essas situações para que a gente vá criando habilidades diferentes. É como se a gente fosse colocando aqui na nossa mochilinha. Essa habilidade eu já tenho, essa habilidade eu já tenho, mas são muitas. São milhares de habilidades que a gente precisa adquirir. Então, por isso, como estava no slide anterior lá de Adenauer, a gente ganha um novo corpo, num novo ambiente, com novas pessoas, num novo cenário, para criar ou recriar novamente situações. Diga, Mário. Eu entendi que questões complexas podem ter respostas erradas. Então, só porque alguma coisa não aconteceu, não significa que seja uma punição ou algo parecido. E dentro dessa linha, eu queria ver um comentário seu, que o véu do esquecimento também tem um outro papel. A gente tem uma dissociação intelecto-moral. Então, eu sei que para evoluir, eu tenho que ter um comportamento. Então, se eu não esquecesse, talvez eu adotasse aquele comportamento só para evoluir. Então, quando eu esqueço, eu vou estar entregue à minha própria verdade. E se eu não incorporei aqueles conceitos, provavelmente eu não vou reproduzir aqueles ganhos. Perfeito, exatamente. Isso também, né? A gente, sabendo de tudo, a gente vai fazer só o que está ali na nossa frente, né? Então, a gente vai exatamente evoluir porque eu sei que eu preciso, porque eu sei o que é, né? Eu já sei. E aí tem também esse papel, o véu do esquecimento. Diga, dona Anaí, senti saudade da senhora, viu? Também. Rapidinho, procede que quando nós vamos reencarnar, nós temos o direito de escolher o pai, a mãe, os irmãos, ou seja, a família. Isso é verdade ou é fake? Então, ou é fake, adorei o fake. Em partes, né? Existe sim o planejamento reencarnatório, mas não é para todo mundo, né? A gente tem que também tirar isso da cabeça. A gente não senta lá com um administrativo, um secretário, abre um notebook e vamos planejar a nossa reencarnação, né? Não é assim. Tem gente que acha, vocês estão rindo? Tem gente que acha que é assim mesmo. Viu lá nosso lar, né? André Luiz abrindo lá o notebook para receber as mensagens, acha que nosso planejamento é feito assim. Não é, né? Precisa de mérito, precisa da pessoa já estar num grau de compreensão, não é nem de evolução, de compreensão do que é necessário para ela e não do que ela quer, né? Então, imagina se lá no planejamento reencarnatório eu sei que eu necessito nessa encarnação para criar novas habilidades, para ter um novo aprendizado, eu vou vir pobre, morador de rua, doente e abandonado, porque eu ainda não criei essa minha habilidade. Alguém vai querer essa reencarnação aí? Não, né? Eu também não. Mas se é um espírito que já esteja numa caminhada mais adiantada e que ele entenda que isso é necessário para ele, ele vai aceitar esse planejamento reencarnatório. Então, isso só é oferecido, vamos dizer assim, de forma mais ampla aos espíritos que têm essa possibilidade de entendimento, que não somos nós. Eu não ia querer essa reencarnação, né?
Eu não ia querer. Ou se a gente quiser dar uma de bonzinho, aí vamos voltar lá para a TVP, né, para a regressão. Por isso que eu disse que a gente não tem essa maturidade. Vamos aí botar uma aspa. Não, então, eu, né, sou espírita, faço aula na ULI, eu não vou ter esse entendimento de que eu preciso reencarnar desse jeito para eu evoluir. Beleza, eu aceito. Aí, quando eu chegar aqui, eu tenho o quê? O que eu recebo quando eu reencarno? O que eu recebo quando eu reencarno? Livre-arbítrio. Né? Eu recebo o livre-arbítrio. Aí aquilo começa a pesar aqui nas minhas costas. Minha vida está muito dura, minha vida está ruim demais. E aí eu posso tomar outro rumo. Eu posso, por exemplo, querer assaltar, roubar as pessoas, já que eu sou uma pessoa na rua que não tem ninguém, né? Eu posso tentar juntar um dinheirinho e começar a vender um doce no sinal, para ir melhorando a minha vida e me sustentando. Ou eu posso escolher assaltar alguém para roubar, porque eu estou com raiva, porque eu sou um miserável, porque eu tenho uma vida ruim, e eu quero que aquela pessoa também, que tem tudo, ela precisa me dar. Eu posso ter vários pensamentos. Eu posso escolher tanto o caminho para eu sair daquilo, e progredir, como eu posso escolher o caminho de errado, vamos dizer assim. Né? A escolha é sempre nossa. Às vezes quantas histórias a gente vê, e isso vira notícia, né? No noticiário, quantas notícias a gente vê de famílias por exemplo, 5 irmãos, todos como diz, gente, num cenário de risco, morando numa favela, né, em cenário prejudicado, e um vai para a faculdade e se torna médico. Os outros todos vão para o tráfico. A gente já não ouviu essa história? Várias vezes na televisão. Né? E esse que se torna médico vira notícia. Porque ele sai da curva, ele pega um atalho. Por quê? Porque ele é um espírito evoluído? Não, porque ele tem livre-arbítrio. Porque as situações bateram na vida dele de forma diferente. O que me afeta, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, pode não afetar Lucinéia. O que mexe comigo pode não afetar a Maria Eduarda. E o que me afeta pode me fazer ter atitudes diferentes dela. Eu posso ter uma atitude bacana, legal, louvável, e ela pode ir para um caminho horrível. Porque nós somos seres individuais. Nem os irmãos gêmeos são iguais. Né, Pati? Pati tem filhas gêmeas, por isso que eu estou falando com ela. Nem os irmãos gêmeos são iguais. São personalidades diferentes, são pensamentos diferentes, né? Tomam atitudes diferentes. O que é bom para um não é bom para o outro. O que agrada a um não agrada o outro, né? E assim as coisas vão chegando na nossa vida e cada um vai tomando o seu caminho. Então, o planejamento reencarnatório, ele não é um caminho reto que a gente pega e eu vou fazer aquilo tudo. Eu brinquei, né, com a história minha e do Luiz, mas quem sabe ele não tinha planejado casar comigo. Né? Ele brinca que aprendeu, que casou com a errada, não sei o quê, mas ele podia ter planejado casar só comigo. Mas ele resolveu pegar um atalho no meio do caminho e casou com outra. É o livre-arbítrio dele. Podia estar casado com ela até hoje e a gente não ter casado. Também seria uma escolha. Né? Eu posso me comprometer a casar, ter 2 filhos, morar em Salvador e lá. E quando eu reencarnar, como eu sou do Rio, eu posso não ter vindo para cá nunca. Eu podia ter encontrado alguém, ter casado lá, não ter tido filho ou não ter casado. Então, o planejamento reencarnatório, ele é mais certeiro para alguns e muito poucos espíritos que têm essa compreensão maior do que realmente deve ser. Né? E aí esse espírito ele volta com aquilo mais latente nele do que a gente. Certo, dona Ney? Mas a gente vai falar mais aí nos outros slides sobre planejamento reencarnatório. Então, um novo ambiente, um novo corpo, inicia um processo de modificação da personalidade anterior. O espírito é o mesmo. Não se muda a individualidade por se mudar de local e de morada. Então, a gente ganha uma nova personalidade, né, um novo ego. A gente se comporta diferente, de acordo com todo o ambiente que a gente está inserido, mas o espírito é o mesmo. Tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente integrou,
está guardadinho lá na nossa caixa preta, que é a mente que está no perispírito, certo? E a gente muda e ganha esse novo ambiente, esse novo corpo, justamente por tudo isso que eu falei para vocês, para que a gente vá integrando novos conhecimentos e novas habilidades. Se a gente não fizer esse passeio pelo mundo, né, em corpos, em culturas, em religiões, em situações, em relações diferentes, a gente não vai aprender. A gente vai ficar só fazendo a mesma coisa a vida toda e vai servir para quê? Né? O aprendizado se dá através das experiências vivenciadas na Terra e na vida espiritual. Essas experiências capacitam o espírito a aprender as leis de Deus. Então, outra coisa que a gente também tem muito forte na mente. A reencarnação serve como aprendizado. E quando a gente desencarna, que chega do outro lado na dimensão espiritual, a gente para de aprender? Não. A evolução se dá em 2 mundos, né? Até título de livro isso, Evolução em 2 Mundos, né? Então, a gente evolui e aprende dos 2 lados da vida, aqui e lá. Só que algumas coisas só são possíveis de aprender na reencarnação, quando estamos no plano físico. Um exemplo mais claro disso é a dimensão financeira, né? Então, a gente aprende a lidar com o dinheiro encarnado. Desencarnado não tem dinheiro. Então, a gente não aprende a ter essa dimensão trabalhada, né? A inveja, a raiva, o ciúme, tudo isso é mais forte aqui no plano físico, né? Então, você está no trabalho, você está trabalhando, se esforçando igualmente. Eu e Mário trabalhamos no mesmo lugar, a gente se esforça igualmente, e aí ele recebe uma promoção e um aumento. A minha raiva sobe, a minha inveja sobe, né? E aí, ó, a relação de ódio, seu justo, né? Eu me dava muito bem com ele, mas daquele momento em diante, eu fiquei com inveja dele, eu fiquei com raiva dele, eu fiquei com raiva do patrão, do chefe, porque eu acho que eu merecia mais, porque eu tenho a minha visão do meu esforço, mas eu não sei a visão dele, do esforço dele, né? Se ele está lá, provavelmente porque ele mereceu, né? Mas a gente desenvolve esses sentimentos, mas não que não tenha no plano espiritual não, viu, gente? Tem também. Mas é mais forte aqui no nosso plano físico. Então, por isso, a reencarnação tem que se dar nos 2 lados, que tem coisas que a gente só aprende do lado de lá e tem coisas que a gente só aprende, só terei a oportunidade desse aprendizado estando aqui. Diga. Oi, Alessandra, bom Oi, dia. Bom dia. Eu tinha uma visão de que o livre-arbítrio ele seria tanto para o espírito desencarnado quanto para o espírito encarnado. E só que quando você falou dessa questão de apenas alguns espíritos poderem participar desse planejamento e ter ciência, né, entrar em saber a vida que ele vai ter se ele aceitar aquela encarnação, que isso não seria para todos. Eu fiquei em dúvida, porque como é que a pessoa vai aceitar algo que ela não sabe? E se o livre-arbítrio ele também, quando o espírito está desencarnado, eu achei que esse planejamento ele teria que ser discutido com todos os espíritos, porque ele pode também se negar, e aí vem a reencarnação compulsória, né? Exatamente, né? Então, vou te dar um exemplo clássico disso, né? Quando você tem um filho, um bebezinho, né? Quem aqui é pai e mãe, avó e tal, você tem um filho, um bebezinho, você sabe que é necessário que ele tome vacina, porque senão ele vai ficar doente, né? Mas geralmente a mãe e o pai morre de pena de levar aquela fofurice, aquela coisinha gostosa, com aquelas perninhas roliças para tomar uma furada. Mas leva, né? Porque você sabe que é o necessário. Mas se você for agir pela sua emoção e pelo seu coração, você vai dizer, não vou levar não. Tadinho, bichinho, né? Inocente, sai de casa todo felizinho. Serve para cachorro também, né? Cachorro tem até uns memes na internet, né? Achando que está indo passear, está indo tomar vacina, né? É isso, não é que a gente não é permitido o planejamento reencarnatório, talvez eu tenha expressado mal, não é que não seja permitido para todos, né? Mas vou chutar aqui, eu acho que 70% das pessoas não seguem esse planejamento, né? E
70% das pessoas também não tem esse planejamento rígido, né? Então, qual é o planejamento que é o mais possível para nós? Por exemplo, eu vou renascer mulher, eu vou ter 2 filhos, eu vou nascer no Rio, mas uma hora eu vou morar em Salvador, né? Pronto. Coisas básicas. Eu posso cumprir isso? Posso, mas também posso não. Eu posso, no meio do caminho, escolher não ter filhos e não morar em Salvador. Eu posso, no meio do caminho, escolher morar em Salvador e ter um filho só. Inclusive, eu acho que eu deveria ter tido 3. Já falei isso para a Paty, né? Eu acho que eu tenho esse remorsinho espiritual comigo. Eu acho que eu deveria ter tido 3. Mas eu escolhi ter 2, né? Eu escolhi ter 2 e pronto, e está tudo certo, né? Se esse espírito for me encontrar, ele vai me encontrar aí como neto, como neta, né? Não sei, mas eu tenho, e talvez isso seja o que eu falei para vocês anteriormente, seja um escape aí de algum planejamento, de algum compromisso que eu tenha feito, né? Quando desencarnada, que eu ia ter 3 filhos, porque eu tenho isso muito latente em mim, mas eu não vou ter, gente. Eu só tenho 2 mesmo e acabou, né? Eu decidi isso, usei meu livre-arbítrio e não vou ter o 3º, né? Mas por muito tempo isso ficou ali na minha cabeça. Vou ter, e decidi que não vou ter mais não, né? Então, esse planejamento, vamos entender assim, ó. Eu gosto muito de dar exemplo para a gente entender. Planejamento, a palavra planejamento. Pense num planejamento de férias, né? Vamos sair de férias. Aí a gente vai para Rio de Janeiro. Vamos para o Rio de Janeiro conhecer o Rio, quem não conhece. Aí você planeja assim, uma semana de férias. No primeiro dia eu vou no Pão de Açúcar, no segundo dia eu vou no Cristo, no terceiro dia eu vou nas praias conhecer, no quarto dia, enfim, vai fazendo seu planejamento. Aí chega lá, no primeiro dia você foi no Pão de Açúcar, estava um calor miserável, entupido de gente, né? Você não conseguiu pegar o primeiro bondinho, não conseguiu pegar o segundo bondinho, não conseguiu pegar o terceiro bondinho. Você resolveu sair do sol, ir para a sombra, sentar lá num quiosque, tomar uma coisa refrescante com a sua família, esperar para ver se a fila diminuía. Enfim, passou a manhã inteira, você só foi conseguir subir o Pão de Açúcar à tarde, né? Aí você chegou no hotel cansada, você não fez mais nada, estava moída com as pernas doendo, deitou. No dia seguinte, acordou uma chuva do caramba. Aí você não conseguiu ir para o Cristo. Aí você não foi. No segundo dia, você não cumpriu sua agenda. Aí no terceiro dia que você ia para a praia, você resolveu ir para o Cristo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que as coisas vão mudando. A vida é impermanente. A vida é movimento o tempo todo. A gente não tem a vida na nossa mão, né? O tempo é uma coisa assim. Você se programa toda para no dia seguinte... ir com uma roupa para o trabalho, já deixa mais ou menos arrumada ali. De manhã, cai uma chuva, uma ventania, você tem que tirar o casaco lá do guarda-roupa para vestir. Nós não conseguimos seguir um planejamento de viagem. Nós não conseguimos seguir um planejamento financeiro. Quem aqui já deu aquela vontade assim, não, tá tudo errado, estou gastando muito no cartão, o cartão está virando no cheque, você, né? Eu também. Estamos no cheque especial, o cartão tá... Esse mês eu vou gastar menos, vou gastar só o necessário, vou ver se eu consigo liquidar essa fatura, vou botar aqui numa planilha do Excel todas as minhas despesas para saber, na realidade, o que eu gasto, o que eu ganho, Chegou lá no dia 10, 15, aí aparece uma promoção, né? Aqueles pop-up que ficam lá abrindo no nosso celular, aquilo que você estava querendo um tempão, apareceu lá R$200 mais barato. Não, eu tinha programado que eu não ia gastar, mas, poxa, está na promoção, eu estou querendo isso o maior tempão. Lá vai você, mete o cartão, né? Eu estou brincando para dizer o quê, gente? Nós não somos capazes de seguir um planejamento bobo de uma viagem, planejamento financeiro. Como que a gente vai seguir 100% ipsilitre um planejamento reencarnatório se você não tem nem a consciência do que você planejou? Me diga aí.
E tá tudo bem, que nem diz a gíria, né? E tá tudo bem. Quem quer perguntar? Seu Justo? Diga, seu Justo. Não, como você está no exemplo, eu vou atrás do seu exemplo. Bora para a gente pensar junto. Você diz que já tem 2 filhos, mas tem na cabeça a ideia de ter... O senhor não vai me botar com remorso, não, né? Não, mas veja só. E você disse que não vai ter mais o terceiro. Mas se aparecer um que não for um filho biológico, não será seu filho? Será? E pode aparecer, né? Vai que... Né? No outro dia eu estava comentando isso com o Luiz, vai que, né? Daqui a pouco os filhos casam, saem de casa ou não casam, vão morar sozinhos, vão para outro lugar. Vai que aparece, eu já tive essa conversa com o Luiz, vai que aparece uma criança não sei de onde, né? Eu tenho uma prima no Rio, que ela tem 3 filhos, hoje ela é bem mais velha do que eu, ela deve ter uns quase 20 anos mais velha do que eu, já está uma senhora mesmo, né? E agora, 5 anos atrás, ela adotou uma criança. Porque ela fez uma viagem para uma cidade do interior do Nordeste aqui, que eu não sei, não me lembro qual cidade foi, e lá ela conheceu essa criança, que era sem pai, sem mãe e tudo, né? Era criada pelos moradores daquela cidadezinha. E ela foi lá e fez tudo, e foi pela justiça, não sei qual o caminho que ela fez, e ela adotou. Ela voltou para casa na mala com essa criança de 5 anos. Né? Então, tudo pode acontecer. De repente, vamos dizer que ela tinha esse plano. Ela tinha 3, já é vó, inclusive, né? Ela vai ver que ela tinha o planejamento dela de ter 4 filhos e ela só teve 3. E, de repente, lá já na maturidade da vida, esse 4º filho apareceu. Não necessariamente do ventre, né? E isso serve mesmo para quem não tem filho nenhum do ventre. Às vezes a gente tem esse compromisso de adotar 3, adotar 10, né? Tem outras, vamos voltar às histórias da mídia. Quantas histórias a gente vê na mídia, né, dessas mães sociais que têm 30 filhos, 40 filhos, né, que abrem aquelas casas de acolhimento. Com certeza, pessoas que precisam trabalhar a sua dimensão maternal, mas não necessariamente através do ventre, né? Elas estão trabalhando ali integrando essa habilidade maternal de uma outra forma, né? Talvez já tenha integrado de uma forma através do ventre, talvez já tenha tido filhos e mais filhos consanguíneos, e agora precisava, né, estreitar esses laços de uma outra forma. Então, é isso, a reencarnação é um leque de possibilidades, né? E são muitas. A gente não tem como imaginar aqui quantas possibilidades e quantas habilidades um ser humano precisa ter. São muitas, né? Então, adorei o seu exemplo. Ser mãe pode ser, só aí nessa dimensão maternal, pode ser inúmeros, um leque gigante, né? Pode sair do ventre, pode ser adotado, pode ser uma tia que é mais mãe do que a mãe, pode ser uma avó que é mais mãe do que a mãe, pode ser uma professora, né? Pode ser uma pessoa que trabalha num orfanato, enfim. A dimensão maternal vem de várias formas, né? Essas são as possibilidades maravilhosas que Deus nos dá. Diga, Lara. Voltando nisso do seu terceiro filho, que você disse que... Menina, esse povo, para que eu fui dizer que ia querer ter 3 filhos? Agora eu vou nem dormir essa noite, vou ficar sonhando com esse terceiro filho. A gente não pode contar a vida para vocês, né? Vocês são danados. Como é que eu posso diferenciar? Porque você disse que sentia isso muito forte, né? Ou seja, teoricamente, como se fosse parte do seu planejamento espiritual, uma intuição muito forte. Como é que eu posso diferenciar isso de só um desejo, assim, da carne? Tipo, eu quero muito ter filho. Como é que eu posso saber que é porque é a minha... Ou seja, meu planejamento, minha missão, ou é só um desejo, tipo, não, eu quero ser mãe porque eu tô vendo todo mundo ser mãe. Devo entender? Menina, eu postei um negócio essa semana no meu Instagram que eu não vou me lembrar agora. Você leu, Paty? Lembra aí o que foi que eu escrevi? Enfim, que era mais ou menos isso, né? Que se você quer ter filho, né? Tenha, porque eu tenho, foi mais ou menos isso a frase, porque eu tenho e foi a experiência mais maravilhosa que eu fiz na vida, né? Foi a decisão mais maravilhosa que eu fiz na vida. Agora, se você não sabe se quer ter, está na dúvida, tem ou não tenha, não tenha, porque também é a experiência mais difícil que eu fiz na vida. Né? Então, foi mais ou menos isso. Então, essa intuição que
que eu estou dizendo para vocês, né, que eu falei em forma de brincadeira, mas que é realidade, é esse desejo latente. É uma coisa, não é uma coisa, eu quero ter filho porque todo mundo tem. Eu vou ter filho porque todas as minhas amigas já casou e tiveram filho, né? Você fica naquela dúvida, vou ter filho, aí, no mesmo momento que você pensa, não, mas eu vou perder minha liberdade, eu vou gastar dinheiro, vou ter que mudar dessa casa, vou ter que não sei o quê. Aí passa. Aí daqui a pouco aquela vontade vem de novo, né? Não é esse desejo latente, né? É uma coisa influenciada pelo seu entorno, né? Pelas pessoas que estão em torno de você. Acho que essa é a diferença básica, né? Tem pergunta aí, ideia? Diga. Sora Alexandra, como poderíamos, diante do exemplo dado pela sua pessoa, analisarmos do ponto de vista... Nossa, que pergunta elaborada, seu Wilson. Reencarnatório, eu estou até com medo. Esse encontro, segundo a sua pessoa, sua prima, com essa criança que ela adotou. Não, é o que eu falei. Eu acho, né? E é tudo um achismo. Eu acho que deva ter sido alguém que precisava, né, em algum momento, cruzarem os caminhos, né, o dela com essa criança, né? De repente, poderia ter sido pelo ventre, mas não foi, né? Aí vamos para o exemplo que o seu Justo deu aqui para mim. De repente, esse meu terceiro filho teria sido pelo ventre, mas eu disse que não. De repente, lá para frente, eu vou topar com esse espírito aí, vindo no ventre de uma outra mulher, mas que vai acabar nos meus braços. Pode ser, né? Então, tudo pode ser, gente. A gente brinca aqui, né? No Harmonia, quando a gente está fazendo estudos, né? E com os livros de Kardec, principalmente o Livro dos Espíritos, quem nunca leu o Livro dos Espíritos? Que coisa feia. Vamos ler, gente. Vamos ler. Né? Livro número 1 do Espiritismo, é o Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas. Ele é todo de perguntas e respostas. E o que a gente brinca aqui é que a maioria das respostas começam, sabe com que palavra? Vocês sabem qual é a palavra que começa a maioria das respostas das perguntas? Depende. A maioria das perguntas, pode um espírito, aí está lá escrito, depende. Aí vem a explicação. Porque tudo depende. Não existe uma fórmula exata, não é matemática, 1 mais 1 é igual a 2. Né? Não é essa a fórmula. Tudo depende. Aí vamos lá para o que eu quero falar para vocês aqui. Ó. Adenauer traz uma teoria, vamos botar essa palavra, né? Uma reflexão, né? Uma teoria, uma reflexão sobre a afetividade, qual o papel da afetividade no processo dessa reencarnação, no processo de aprendizado da reencarnação. Então, o que Adenauer nos diz? Que a afetividade é a base do aprendizado da reencarnação. O que ele está querendo dizer com isso? Que você só aprende, você só se move, você só se movimenta, você só se modifica, você só vai para frente, você só toma uma atitude quando alguma coisa te afeta. E aí, a gente também vai desmembrar essa palavra, porque a gente também tem na nossa mente afeto como uma coisa boa. Né? Eu tenho afeto por fulano, fulano tem afeto por não sei quem, eu tenho um afeto por uma memória afetiva com aquele lugar, né? Mas o que te afeta pode ser positivo e pode ser negativo. Alguma coisa ou alguém ou alguma situação pode te afetar negativamente. Te afetar é uma experiência. Cadê? Qual é a definição que a Adenauer escreve ali? É uma experiência significativa. Ó, são experiências significativas que marcam a nossa vida. E essa afetividade é a base do aprendizado. Então, algo que te marcou positivamente ou negativamente é o que vai te mover em alguma direção. Certo? As coisas que nos afetam geram emoções boas ou ruins, positivas ou negativas. Me afetou, gerou uma emoção. Pode ser alegria, euforia,
tranquilidade, harmonia, pode ser raiva, pode ser ciúme, pode ser inveja. Tanto pode ser positivo, quanto pode ser negativo. E essas afetividades vêm se somando ao longo da nossa encarnação. É como se a gente tivesse na nossa mente várias gavetinhas. Então, a gente tem a gavetinha da raiva, a gavetinha da inveja, a gavetinha da alegria, a gavetinha da tranquilidade, a gavetinha da euforia. E todas as vezes que uma situação me afeta com aquele mesmo tom emocional, né? É como se fosse cores. Né? Tudo que é amarelo vai para uma gaveta, tudo que é vermelho vai para outra, tudo que é azul vai para outra, nas suas nuances de tonalidade. Então, as emoções também têm nuances emocionais. Então, tudo que me afeta no âmbito da raiva está guardado lá numa mesma gavetinha. E isso pode ter me afetado na infância. Mas, quando eu chego na idade da adolescência ou na idade adulta, com uma outra pessoa, num outro lugar, com uma outra situação, eu fui afetada da mesma forma com a raiva, com aquela mesma tonalidade emocional. Tá dando para entender, gente? Vocês estão com a cara de que está todo mundo tonto. Depois tem aqui, tá, Deia? Diga. Bom dia. Bom dia. Se for da próxima aula, das aulas seguintes, diga. Você pode dizer que deixa para responder no momento oportuno. Mas eu achei que pode ser própria. Diga. A criança vem para encarnar, vamos dizer, uma criança vem para encarnar através de uma gestação, né? E quando acontece um aborto, como fica assim? O que acontece se ela veio para reencarnar e ela morre, né? Porque 2, 3 meses vai existindo um aborto natural, entendeu? Como essa reencarnação que não foi reencarnação. Um aborto, não é dessa aula mesmo não, mas eu vou dar uma resposta bem curta e simples para a senhora, tá bom? Um aborto natural, né, um aborto espontâneo, muito provavelmente já estava planejado para aquele feto, para aquele espírito, para aquela situação. Né? Então, para ele não tem consequência. Geralmente, acho que foi até Lara que me fez essa pergunta, não foi? Geralmente, esses espíritos que vêm e sofrem esse aborto natural são espíritos que precisavam somente de uma reencarnação compulsória. É o que a gente chama de choque anímico. Né? Ele precisava só ter aquele contato com as energias anímicas, com as energias densas de um corpo físico, né? Para dissolver inúmeras situações que ele possa ter passado, de doença, de um monte de outras coisas. Mas é um assunto muito complexo. Né? O que eu posso dizer para a senhora agora é que, para esse espírito que passou por um aborto natural, não tem consequências graves para ele, não. Muitas vezes, ali mesmo, ele já reencarna rapidamente, novamente, num novo corpo, num outro ventre, né? As consequências sérias, e são sérias mesmo, é quando esse aborto é proposital, quando essa pessoa interrompe, né, a programação daquele espírito. Mas os abortos naturais são, em grande maioria, voltando, nem tudo é regra, né, gente? Em grande maioria, sem consequências maiores para o espírito, certo? Diga. Alessandra, você falando aí um pouquinho sobre as emoções, eu lembrei de um filme, Divertidamente. Perfeito esse filme. Muito bom para trabalhar com criança e a gente tem uma compreensão melhor daquilo que a gente está falando. Exatamente né? isso. Gavetinhas, estou triste, cai uma gavetinha, eu caio uma bola. Então eu vou confessar para você, eu tirei esse exemplo de lá mesmo, que eu acho excelente. Você me pegou. Foi desse filme mesmo. Quem não viu ainda, né, é um filmezinho de desenho, mas que de criança não tem nada, né? Divertidamente. Ele fala exatamente sobre isso, sobre as nossas emoções, né? A raiva, a tristeza, o nojinho, o medo e tal.
Então, voltando, vamos lá. Então, essa afetividade nos gera emoções, né? E a emoção nos tira do estado de controle da consciência. Ela é a responsável pelo modo como lidamos com a nossa vida. Então, Adenauer diz que o grande pulo do gato do aprendizado das reencarnações é você identificar o que te afeta. Eu fui criança, passei pela infância, alguma coisa me afetou. Quando eu estou na adolescência, eu percebo que aquilo continua me afetando, gerando a mesma emoção. Estou na idade adulta, eu não sei lidar com aquilo. E aí, não é a Adenauer, daí é a Alessandra, né, que faz a pergunta assim, é aquilo que te tira do sério. A gente tem essa frase assim, isso assim me tira do sério. Eu não consigo lidar com isso. Quando eu dou de frente com um negócio desse, eu não consigo ficar calado. Ou aquilo me abala de alguma forma. Eu volto para dentro, eu fico introspectivo, eu fico triste, eu fico, né? Quando eu dou com aquela situação que me gera, que me afeta e me gera uma emoção, eu me dou mal com aquilo, eu não consigo transitar naquilo ali. Então, o que Adenauer diz para a gente? Esse é o seu grande aprendizado dessa encarnação. Esse ou esses, né? Porque a gente, às vezes, tem mais coisas que nos afetam. Eita, que lar injusto, estão rindo um pro outro aqui. Eu adoro essa aula, porque sabe por que eu gosto, gente? Vocês não estão vendo, vocês estão de costa um pro outro, né? Mas eu vou contar um segredo de bastidor para você. Tem marido e mulher, tem namorado e namorada, namorada e namorada, namorada e namorado, mãe e filho, pai e filho, tem tudo aqui nessa sala, né? Aí quando eu começo a falar as coisas de reencarnação, a aula de família também é ótimo. Eu só vejo o pessoal assim, ó. Ou então faz assim, ó. Viu? É para você isso. Escuta, abre o ouvido, né? Vocês estão rindo? É exatamente isso. Agora mesmo eu falei aqui, ó, o Justo deu uma olhada para a Lara fez assim. Entendeu? Mas brincadeira essa parte, é isso, gente. A gente tem que ampliar essa lupa, né? O que me afeta nessa vida? Vamos pensar aqui agora. Cada um faz a sua pergunta aí. O que me afeta? O que me tira do sério? Qual é a emoção que eu não consigo gerenciar? O dia que você aprender a gerenciar essa emoção, você vai ter dado um salto, ali daí, ó. Você vai ter dado um salto no seu aprendizado. Diga. Bom dia. Bom dia. É só uma reflexão, né? Você tá colocando a questão de como as emoções nos afetam. E eu estava aqui pensando, né? Você tinha falado... Eu já tinha sacado o seu divertidamente. Mas aí a gente vai... Eu achando que eu era o supra-sumo, todo mundo adivinhou. Caixinhas, né? Cores. Só faltou... Não é uma boa... Então, uma boa metáfora. Eu comecei a aprender isso a partir daquele filme. Porque você falou de todo mundo, menos a alegria que está ali gerenciando tudo. Mas vamos lá. Assim, a gente pensar nessa encarnação, nesse mundo agora. A gente tem o hábito, né? Eu estou falando assim, estrutura de sociedade, a gente educa a razão. Então, vai todo mundo para a escola, ter contato com as ciências, etc, etc. E quem educa a emoção? Então, a gente não tem esse aprendizado estruturado. E aí eu fiquei pensando, dentro do próprio movimento espírita, eu não sei se tem. Sim. Né? Mas quando você traz que a emoção é esse divisor de águas na condução até do auxílio ao nosso livre-arbítrio, por que não pensar, né, uma educação emocional dentro disso aqui para nos ajudar nesse processo? Ana, ó, eu vou puxar a brasa para minha sardinha total agora. E sem vergonha. Vou puxar mesmo. Porque eu vou dizer para vocês que vocês estão num lugar privilegiado, que é a Fundação La Harmonia, que é o Centro Espírita Harmonia, que é a ULI. Sabe por quê? Porque aqui vocês estão aprendendo o Espiritismo e em cada ciclo que vocês forem avançando, vocês vão entrando mais ainda na psicologia. Sempre. Porque todos os ciclos, desde o ciclo 1 até o ciclo 10, esse link é o tempo todo.
Por quê? Porque o diretor dessa casa é psicólogo. E porque o diretor dessa casa, que já escreveu muitos livros, eu não vou chutar aqui quantos para não passar vergonha, mas mais de 30 livros, né? Todos sobre o espiritismo com o enfoque da psicologia. Né? Tem livros que o título é Psicologia do Espírito, Psicologia da Mediunidade. Né? Então, todos os livros de Adenauer têm essa conotação. Por quê? Porque Adenauer entende que espírito e mente estão ligados o tempo todo. E se a gente não cuida da mente, a gente não progride como espírito. Né? Então, eu acho perfeito o que você falou. Né? Poucas escolas, a escola do meu filho tem uma disciplina que é inteligência emocional, e eu acho fantástico, né? Mas não é todas as escolas que têm. Né? E também não é uma aula semanal, é uma aula quinzenal. Né? Então, de 15 em 15 dias, eles têm umas tarefas lá sobre inteligência emocional. Mas eu acho, né, que a gente sempre deveria procurar um caminho de autodescobrimento, de autoconhecimento, de autoiluminação. Né? Pode ser uma terapia ou pode ser qualquer outro caminho. Porque isso é a base do espírito. Se a gente não se conhece, a gente não consegue caminhar. Se a gente não se conhece, a gente não conhece o que nos afeta, o que nos causa emoção, o que mexe comigo, a gente não vai andar para frente. A gente vai ficar continuando. Os hinduístas, né, chamam isso de roda de Sansara. Né? Minha mãe dizia cachorro rodando atrás do rabo. Né? O hinduísta fala mais bonito. Mas é aquilo assim, ó, a gente vai falar, isso se chama predisposição, que também é um termo que vem da psicologia, mas é predisposição. O que você não aprendeu, retorna para a sua vida. O que você não aprendeu, retorna para a sua vida. O que não aprendeu, retorna para a sua vida. Até que você aprenda aquilo. Porque não há reprovação. Na evolução, não tem reprovado. O fulano foi reprovado. Ele recebe as provas inúmeras e infinitamente quantas vezes forem necessárias para que ele aprenda aquilo ali. Mas aqui eu acho que se a gente for parar para pensar, pensa aí cada um, quantas situações já repetiram na sua vida? Né? Eu falei do financeiro, então vamos para o financeiro. Eu conheço um monte de gente que eu tô rico e tô pobre. Né? Tô cheio do dinheiro, aí eu gasto, faço não sei o que, viajo, não sei o que, me endivido, fiquei pobre. Aí eu não sei como pagar, o SPC atrás de mim, o Serasa, e divido e faço negociação e não sei o que, aí eu saio daquele buraco. Aí limpei meu nome, não sei o que, me endivido de novo. Esse indivíduo não conseguiu ainda aprender a integrar a habilidade da sua dimensão financeira. Né? Aí a brincadeira que ele fez ali, aquelas pessoas que têm 50 relacionamentos e não conseguem se relacionar com ninguém. Pode ser também um aprendizado. Né? Então, muitas situações que a gente passa. Né? No trabalho, tem gente que não para em emprego nenhum. E sempre a culpa é de quem? Do chefe, do colega, né? do amigo. Não, a culpa é sua. Se você não para em trabalho nenhum, você precisa se olhar, se autoconhecer e saber o que eu estou errando nesse caminho aí profissional. Né? Então, o que a gente não aprende, volta. A gente fica ali repetindo, repetindo, repetindo. São predisposições. O que são predisposições? São oportunidades que se repetem na nossa vida para que a gente aprenda alguma coisa. Então, o espírito vem com a predisposição para determinada coisa. Até que ele integre aquilo, amplie aquilo, olhe para aquilo, entenda aquilo, e aquilo não afete mais ele daquela forma. Quando ele conseguir dominar isso, ele não vai passar mais por aquela situação. Essa predisposição é arquivada lá na sua gavetinha. Ok? Até aí tudo bem? Todo mundo pensou nas suas... O que já se repetiu várias vezes na sua vida? Silêncio. Na segunda-feira, um aluno me perguntou assim... Não, ele primeiro deu um depoimento. Ele falou assim, olha, a minha vida toda me criticaram porque eu era só razão. Né? Minha mãe falava, minha esposa falava, meus irmãos falavam, você é muito racional, você não age com o coração, você tem que deixar a emoção
agir também na sua vida. Todas as coisas você trata com muita razão. Você só trabalha dentro do racional. Aí, eu comecei a ouvir isso agora, depois que eu já tenho tantos anos, ele me contou aqui, contou para todo mundo, né? Eu comecei a olhar mais para esse lado meu emocional. E comecei a deixar o coração também ditar algumas coisas. Aí agora vem você, ele falou para mim, e diz que eu tenho que gerenciar minhas emoções. Agora eu fiquei confuso, né? E eu dei risada com ele. Eu falei, não, mas acontece que é o caminho do meio, né? A gente tem que saber equilibrar. Aí também está o grande pulo do gato. A gente tem que ser racional quando precisa ser racional, e a gente precisa ter emoção quando precisa ter emoção. O que a gente não pode é deixar que a emoção direcione a nossa vida, né? Eu sempre digo isso aos meus filhos, para eles levarem isso como aprendizado, que quando a gente está numa emoção muito grande, tanto na alegria, na euforia, quanto na raiva, né, na ira, na inveja, seja lá no ciúme, a gente não deve tomar decisão nenhuma na vida. Nenhuma. Né? Eu já vi gente que fez uma tatuagem gigante nas costas, naquela emoção, naquela euforia, uma semana depois tinha se arrependido. E aí? Né? Eu estou dando um exemplo corriqueiro, bobo, mas pode ser qualquer coisa, né? Casar, pedir demissão, mudar de cidade, vender a casa, mudar de emprego, qualquer grande decisão ou uma decisão importante, a gente nunca deve tomar essa decisão quando a gente estiver levado pela emoção. E não é só a emoção ruim, não, é emoção boa também, porque quando a gente está muito alegre, muito feliz, a gente também faz besteira. Né? Então, o pulo do gato é estar ali no caminho do meio. Está muito alegre ou está com muita raiva? Para, pensa, respira, dorme, acorda no dia seguinte, quando a emoção já serenou, para ver realmente o que é que você quer fazer. Se é pedir demissão, se é pedir em alguém em casamento, se é mudar de cidade, né? Nunca faça nada no calor da emoção. Não vai dar certo. Não é? Então, é isso, né? Não precisa nem viver, a gente não precisa viver polarizado, nem no racional, nem no emocional. A gente tem que viver no equilíbrio. É fácil? Não. Mas ninguém disse que ia ser fácil também, né? Alguém disse que ia ser fácil? Não é fácil, né? É para isso que a gente está aqui, né? Então, vamos lá. As leis de Deus nem sempre utilizam o mesmo modo que o ser humano atuou no passado para educá-lo no presente. Precisamos nos desligar das ideias punitivas, observando que o aprendizado é dinâmico e não está envolvido a uma mesma exposição de experiências. Então, foi o que eu falei para vocês anteriormente. Não é porque eu fui uma mãe ruim que essa encarnação eu não vou ter filho. Não é porque eu não soube lidar com o meu casamento na vida anterior que nessa situação agora, nessa experiência, eu não vou poder casar com ninguém. Não é isso. Não é olho por olho, dente por dente. Né? A lei de Talião já foi lá para trás, lá na época de Moisés. Né? Jesus veio e já desfez isso tudo. Né? Mas nós continuamos pensando assim. Né? Eu não conheço ninguém, e incluo eu, que já não tenha dito essa frase assim: estou passando por isso porque eu joguei pedra na cruz. Não é possível. Né? Minha mãe brincava, porque minha mãe teve doença renal e teve bastantes complicações e tal, sofreu muito, né, em decorrência da doença dela. Aí ela dizia assim: eu joguei pedra na cruz, mas você que me deu a pedra para eu jogar. Porque como eu era filha e sofria junto com ela, né? E aí o Luiz, que é meu marido, que também, consequentemente, sofria junto, ela dizia: eu joguei a pedra na cruz, você me deu a pedra, e o Luiz ficava do lado: joga, 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 né? Então a gente tem essa coisa na nossa cabeça, essa ideia errônea da punição, né? A gente tem isso que vem lá desse Deus punitivo, né? Se eu fiz isso, eu ganho isso. Se eu não fiz aquilo, eu ganho aquilo outro, né? Mas não é assim. As experiências são diversas e ela tanto vem pelo amor quanto vem pela dor. É outra frase clássica aí do espiritismo, né? Ah, se você não aprender pelo amor, vai aprender pela dor. Não, você pode aprender pelo amor de primeira e não precisar da dor. Depende da sua escolha, do seu livre-arbítrio, né? Por que você tem que aprender pela dor? Você pode aprender pelo amor. Tanta gente aprende pelo amor,
né? Não necessariamente. As pessoas também têm essa forma de dizer assim, ah, não, a gente dá as oportunidades boas, mas ninguém aproveita. O pessoal só aprende quando apanha, só aprende quando dá com a cara na parede, quando cai do galho, quando não sei o quê. Não, tem um monte de gente que aprende logo de primeira, pelo amor, né? Eu falei tanto da maternidade aqui, a maternidade é uma desses exemplos belos que as mães aprendem muita coisa pelo amor, né? Muita coisa a gente reflete ali, quando nasce um filho, a gente começa a refletir de coisas que a gente fazia errado, aí pensa assim, poxa, se fosse com meu filho eu não ia gostar, então não vou fazer com o filho do outro, não vou fazer, né? Então é o amor ensinando, você não precisa passar pela dor e pelo sofrimento para ter aprendizado. O amor ensina também, né? Então, ó, o livre-arbítrio lá no estágio do instinto, ele é limitado, ele não existe escolha, não existe a razão, né? A gente viu aí na aula de evolução, quando nós estamos no vegetal, no mineral, no animal, a gente não tem esse livre-arbítrio, a gente não tem a razão, não tem a inteligência. Então, a gente é movido pelo instinto de sobrevivência, pelos outros instintos todos que cada categoria de animal ou de ser tem, né? À medida que o ser se desenvolve, ele transpõe as fronteiras do instinto e o caminho da razão, capacitando-se a usar o livre-arbítrio de forma mais ampla. Então, o livre-arbítrio é uma conquista evolutiva, aprendendo que mais do que se fazer o que se quer, consiste em fazer o que se deve. Então, a gente começa a agir com a razão e com a inteligência, e o exemplo que eu dei para a Tereza aqui da vacina do filho, né? A gente sabe que tem que dar. Então, é o que se deve fazer e não o que se quer fazer, né? E eu dei esse exemplo, mas tudo na nossa vida, a maioria das coisas, a gente faz assim, eu não quero fazer, mas eu não quero acordar hoje, vai trabalhar cedo, né? Chovendo, engarrafamento, mas eu tenho que fazer. Né? Porque senão eu não vou ter dinheiro para pagar minhas contas, eu vou morrer de fome, eu não vou conseguir arcar com as minhas despesas, então eu preciso fazer isso. Né? Não é só o que eu quero. Se a gente E aí volta lá para a história do planejamento. Se a gente fosse fazer só o que quer, que planejamento que a gente ia fazer para a gente, né? Planejamento cheio do jeitinho brasileiro, né? Só com benefícios, né? Não ia ter nenhuma coisa ruim, né? Isso eu já falei para vocês, né? Que são processos educativos e não punitivos. O espírito vem aí com isso impresso no seu perispírito, que são as tendências e as predisposições. Tendências são características próprias daquele espírito que são consolidadas durante várias e várias reencarnações. Então, deixa eu ver um exemplo. Tendência a procrastinar. Tem um monte de gente que tem, né? Eu tenho essa tendência. Mas eu tenho que entender isso e ir dissolvendo esse protocolo mental dentro de mim até que essa tendência não me domine mais, né? Então, não é uma punição, é um aprendizado. E as predisposições, como eu falei anteriormente, são oportunidades que vão se repetindo na nossa vida, na nossa frente, até que a gente aprenda. Não existe reprovação, existem provas infinitas, né? Elas vão se repetindo, vão se repetindo, vão se repetindo, com outras pessoas, em outra situação, em outras, talvez até em outros lugares, mas as situações retornam para a sua vida. Retornam para a sua vida, retornam para a sua vida. Isso não é uma punição, isso é uma predisposição que você tem para aprender aquilo. E você vai aprender. Uma hora vai aprender. Às vezes você passa 10 encarnações passando pela mesma situação, né? A literatura espírita está aí recheada de exemplos sobre isso, né? Livros de André Luiz, então, é recheado disso, né? São as coisas que movem a gente nas reencarnações sucessivas. Planejamento reencarnatório desencarnado ou encarnado, ele é circunstancial, pode sofrer alteração, já falei isso para vocês, e ele é sempre equilibrado, o equilíbrio das provas e das expiações. Então, ninguém veio só para sofrer, só para passar miséria, e ninguém veio só para ser feliz, né? Nem aquele cara que
trilionário, bilionário, cheio do dinheiro, que a gente diz assim, esse aí não tem problema nenhum. Tem. Né? A gente costuma achar que quem tem muito dinheiro, né, que vive bem, não, esse aí que mal tem, que não tem. Né? Inclusive, eu tenho uma experiência na minha vida bem característica disso. Na minha vida, até hoje, eu convivi, uns de perto e outros um pouquinho mais afastados, com 4 pessoas que se suicidaram. Eu conheci 4 pessoas, 2 da minha família e 2 que trabalhavam comigo, que se suicidaram. As 4 tinham muito dinheiro. E não se suicidaram porque foram à falência ou porque... Né, porque a gente pensa logo isso, caiu, foi à falência, quebrou, não soube lidar com isso, tirou a vida. Não foi falta de dinheiro. Né? Cada um tem a sua história. Então, dinheiro também não é a felicidade. E também ninguém vem só para sofrer. Né? Como eu disse, é uma escolha. Você pode nascer doente, você pode nascer com limitações físicas. Né? Quantos aí, vamos voltar para a mídia, quantas pessoas tem aí cheio de limitação física, que não andam, que são tetraplégicos, que movem só o olho e fizeram coisas maravilhosas. Desenvolveram tantas habilidades, porque naquela encarnação ele precisava desenvolver outras habilidades. Ele não precisava do físico para desenvolver as habilidades dele, então ele foi limitado ali dentro do físico. Né? Aí a história que eu inventei aqui com a dona Nair conversando. Eu nasci desvalido, morador de rua, sem pai, sem mãe, sem ninguém na vida, fui abandonado. Eu posso sofrer o resto da minha vida, como eu posso tomar uma atitude, me impulsionar e ser alguém. Vai ser fácil? Não, vai ser muito mais difícil do que o fulano que nasceu com todas as possibilidades de estudo, de uma casa, de uma alimentação boa, vai ser muito mais difícil. Mas, às vezes, esse fulano que nasceu numa casa boa, com estudo, com tudo, com o pai, com a mãe dando tudo, vira um vagabundo na vida e não faz nada. E aquele cara que nasceu na rua ou num orfanato, se forma, se torna alguém, faz uma família, constitui sua casa, sua família. Então, não existe essa fórmula. Existe o livre-arbítrio, existe o que precisa para cada um de nós, e as nossas encarnações são sempre equilibradas. Mesmo que você nasça dentro de uma família ruim, ou sem família, ou doente, ou seja lá com o que for, sempre Deus, o universo, as leis divinas, como você queira chamar, vai te colocar do lado pessoas que vão estar te amparando e te ajudando sempre. A gente não tem só espíritos miseravões do nosso lado, a gente tem os espíritos bons também. Todos vocês aqui têm pelo menos alguma pessoa nessa encarnação que está aí para te ajudar. Né? Então, a gente também tem essa oportunidade. Todo mundo tem oportunidades iguais. A gente acha que não tem oportunidades iguais porque a gente pensa no financeiro, a gente pensa na saúde, a gente pensa em outras situações. Mas não é isso que são as oportunidades, isso são as facilidades. Né? O que você tem de mais fácil para fazer isso ou não fazer? Mas, às vezes, você tem todas as facilidades e não faz nada. E, às vezes, você tem todas as dificuldades e faz tudo. Né? Diga, seu Justo. Não, é Lara. Diga, Lara. É sobre isso, da gente ter, por exemplo, vamos supor, um problema, entre aspas, nessa vida que a gente precisa resolver, que é para evoluir nosso espírito. Por que mesmo quando a gente, no caso, acha, né, que está fazendo de tudo para aquilo passar, para aquilo resolver, a gente não consegue resolver? Por exemplo, eu tenho problema com crise de ansiedade. Faço tudo, faço terapia, nananana. Só que quando chega naquele momento, minha cabeça é tomada pelo medo e eu não consigo sair daquilo, entendeu? Então, tipo assim, teoricamente, eu acho que eu estou fazendo tudo que está no meu alcance, né? Terapia, nananana. Mas por que a gente ainda não consegue, sabe? Como é que a gente faz para conseguir? Não sei explicar. Quanto tempo que você faz terapia? Nossa, eu faço desde criança. Então, por quê? Tem algumas respostas para você. Primeiro, uma resposta clássica do espiritismo, porque a evolução não dá saltos. Né? Eu falo isso para o meu filho mais novo, que é ansioso, a Bessa também,
E eu digo para ele, tudo tem o seu tempo. A natureza mostra isso para a gente. A natureza mostra isso para a gente, né? Você planta uma sementinha desse tamaninho, ela vira uma árvore gigante, mas depois de quantos anos? Né? Mas a gente tem intrínseco na gente o imediatismo. Né? A gente tem isso intrínseco na gente. Né? No outro dia eu estava brincando com uma pessoa da minha família que estava falando assim, não, porque o fulano está fazendo terapia há 3 meses e eu não vi nada de novo. Eu falei, tia, terapia não é antibiótico. Né? Que você toma 2 caixas e resolve a infecção. Não é assim. Né? Tem gente que... Por isso que eu perguntei quanto tempo. Tem gente que faz terapia há 20 anos. Só que nesses 20 anos, essa pessoa que era há 20 anos no início não é a mesma que está nos 20 anos para cá. Né? Semana passada eu falei para uma senhora, que nem sei se foi nessa turma ou em outra, que ela falou assim, eu já li, eu falei de um livro, que é o livro Como Nossos Filhos São Espíritos. É o título do livro, que cabe bem nessa aula também. Quem nunca leu e tem filho e é professora, ou é vó, ou é madrinha, lida com criança, leia, porque é um livro excelente. Aí essa pessoa falou para mim assim, eu li esse livro já tem uns 10 anos, é muito bom. Aí eu falei, então leia de novo. Porque a pessoa que você era há 10 anos não é a pessoa que você é agora. Né? O que você fazia 10 anos atrás, provavelmente, hoje você faz outras coisas. Você tem uma outra visão, outros valores, outro prisma. Você consegue enxergar as coisas por uma outra ótica. Né? Então, isso que você acha, né? Não consigo ainda lidar com isso. Talvez você não consiga lidar totalmente. Mas talvez lá no início da sua terapia, você não sabia lidar com nada. Agora você já sabe se controlar. Eu já tive muitas crises de ansiedade. Né? Começou isso há uns 8 anos atrás. E 2 ou 3 vezes eu fui parar na emergência do São Rafael, porque eu achava que eu estava morrendo. Né? Você deve ter passado por isso. E todo mundo que já teve síndrome de pânico já deve ter passado por isso alguma vez. Né? Todas as vezes eu achava que eu estava morrendo. Com o passar da terapia, com o passar do entendimento, eu fui aprendendo a controlar isso. Né? E aí, com um tempo, eu continuava sentindo os mesmos sintomas, mas eu já sabia que eu não ia morrer. Eu já sabia que era da ansiedade. Com o tempo, aqueles sintomas foram diminuindo, e assim vai. Né? Então, você está no caminho certo, mas a evolução não dá saltos, Lara. Eu tenho certeza que o que acontecia com você, tanto de sintoma físico quanto de sintoma mental, não é exatamente igual no seu primeiro dia de terapia. Estou certa? Então, é isso. Né? Continue. Força na peruca, que um dia tudo se acerta. Né? Diga. Sebastião. Diga, Sebastião. No slide anterior, tinham 2 palavrinhas ali. Eu acho que é predisposição e tendência. Tendência e predisposição. Olha eu, pessoa louca, né? Falando com o passador. Bom, até agora é falado muito com relação a essas predisposições e tendência do espírito que vai reencarnar, ou seja, daquela individualidade. Até onde tem, né, e como o Espiritismo explica assim, a influência, no caso dos pais, também nesse planejamento reencarnatório, né, ou seja, de quem já está encarnado, né, porque também tem suas tendências e predisposições que eu imagino que deve também influenciar, ou seja, não é algo, um planejamento apenas naquele espírito. Né? Os pais influenciam, eles já têm, óbvio, suas tendências e suas disposições como espíritos que são. Mas eles não influenciam nas tendências e predisposições do seu filho que nasceu ou que vai nascer. Ele não tem influência nenhuma. Os pais têm influências na reencarnação dos filhos comportamentais, que é diferente. Né? Então, é aquilo que, por exemplo, o meu filho mais velho tem um comportamento, e a gente diz assim, é igualzinho fulano, é igualzinho o Luiz. Né? E o mais novo é igualzinho a mim. Né? Mas isso não é nem genética, não é transmitido nem geneticamente, nem espiritualmente. Isso são comportamentais, né? É o que, por exemplo, eu digo, a criança, né, o espírito novo, ele chega zerado. E a gente vai formatando ele, né? Se você colocar 2 crianças aqui agora brincando, um muito pobre. Eu falei hoje tanto de morador de rua, né? Uma criança moradora de rua e um filho de um bilionário, e os 2 com 2 aninhos, 1 aninho e pouco, eles vão brincar igualmente. Sem nenhum preconceito, sem nenhum resquício, sem um olhar feio para o outro.
né? Mas talvez essas duas crianças, lá para os 5, 6 anos, o rico já vai sair de perto assim. Ou o pai e a mãe vai dizer, vem para cá, menino. Então, a gente imprime nos nossos filhos preconceitos, valores, culturas, tudo isso. Nós imprimimos isso nos nossos filhos, né? E também os filhos se afinizam mais com um ou com o outro. Também é uma questão de lei da afinidade, né? Então, um filho é mais parecido com o pai, o outro é mais parecido com a mãe, pela própria afinidade dele, pelo próprio julgamento de afinidade dele. Ele acha que o pai não é uma coisa consciente, é uma coisa inconsciente dele, né? Ele acaba reproduzindo o comportamento do pai, o comportamento da mãe, intrinsecamente, inconscientemente, mas não tem nada a ver com as tendências e predisposições. Tendências e predisposições são marcas, vamos dizer assim, que estão empregadas lá, intrínsecas, no espírito de cada um. Cada um traz as suas tendências e as suas predisposições. O que pode acontecer é você estar inserido dentro de uma família, ou estar inserido, vir através de pais que vão te ajudar a trabalhar essas tendências e predisposições. Mas os pais não influenciam em nada, e nem os filhos dos pais. Cada um traz o seu, né? Não vamos botar a culpa no coleguinha do lado, né? Nem no pai, nem na mãe, nem no irmão, nada. O que é seu, e cada um toma o seu rumo de acordo com o seu livre-arbítrio. Certo? Entendeu? Ou não entendeu? Sua cara não está de entender, Sebastião? Traz aqui ideia. Eu não sei se eu fiz a pergunta da forma correta, né? Mas eu acho até que você respondeu no início. Se havia alguma influência do ponto de vista nesse planejamento encarnatório, né? Porque aparentemente é como se o espírito, né, toda essa tendência, está relacionada, esse planejamento está relacionado ao espírito que vai encarnar. Onde ele vai encarnar é aleatório do ponto de vista de para onde ele vai, mas não seria aleatório do ponto de vista do que ele precisa para a evolução dele. Então, assim, mas me parece que agora está respondido, porque os pais não têm suas predisposições, têm suas tendências também, mas isso aí não vai, digamos assim, de alguma forma trazer atrair, né, não, de alguma vibração, né, também um espírito para aquele, ou através de vidas passadas, né, ou da ancestralidade. Não, nada disso. O que pode é ele encarnar com aqueles pais, porque já se sabe que ele, sendo filho daqueles dois, vai fazer com que ele tenha esse aprendizado melhor, né? Então, meu filho, nascendo meu e de Luiz, ele vai ter uma oportunidade, ele vai estar inserido ali num contexto que vai ser melhor para o aprendizado do que se ele nascer filho de Sebastião e Érica, entendeu? Agora, uma outra coisa também, gente, para o espírito nunca tem perda, viu? Tudo é aprendizado. Mesmo que ele não cumpra absolutamente nada do planejamento reencarnatório dele, que ele vá para todos os outros lugares, pegue todos os outros atalhos e não siga aquela estrada, ele aprendeu também. Tá? Ele só não vai aprender aquilo, mas ele vai aprender outras coisas. É como, sabe matéria da faculdade, que a gente vai deixando de lado, assim, não, essa eu só quero aprender no terceiro semestre, essa eu só quero aprender... Mas você está aprendendo outras, né? Então, é mais ou menos isso. Nunca existe perda. O espírito não tem perda e o espírito não evolui. O espírito estagna. Ele pode, nessa encarnação, não criar nenhuma habilidade nova, né? Mas ele não evolui, ele não esquece ou ele não piora. Ele sempre está em evolução, né? O Adenauer brinca que essa é a nossa melhor versão. A versão nossa hoje, essa é a melhor. Imagina 10 encarnações atrás, que boa bisca que a gente não era, né? Se hoje a gente tem um monte de defeito, um monte de coisa que a gente sabe que está errado, a gente não conta para os outros, mas lá no nosso fundinho a gente sabe aonde que nós erramos, né? Imagina 10 encarnações atrás, que besta, né, que nós não éramos, né? Nossos filhos são espíritos.
A reencarnação é um mecanismo usado no processo da evolução da humanidade. Nenhum ser humano estará isento do processo de educação. Então, não tem a possibilidade de eu não quero reencarnar. Né? E o que são provas? Que a gente escuta tanto. Estamos no mundo de provas e expiações. Né? Entendemos aqui prova como sinônimo de aprendizado para o espírito e não tem caráter obrigatório. Prova não significa necessariamente sofrimento. Falamos muito isso hoje aqui, né? Mas sim a aquisição de novos conhecimentos em virtude de testes a que será submetido o espírito encarnado. Então, todos nós aqui vamos passar por provas. São os percalços da vida, são as dificuldades, as pedras no caminho, as pessoas difíceis, as situações dolorosas. Não existe aqui quem não tenha passado por isso. Eu acabei de dizer, né? Até o cara mais milionário, mais rico, que a gente acha que não tem problema nenhum, tem. Né? Então, provas, resumidamente, assim, para ficar claro, todos nós vamos passar. Agora, as expiações não são para todos. Né? Não significa que a gente está no mundo de provas e expiações que a gente vai todos terem provas e todos terem expiações. São situações de caráter obrigatório, com a finalidade de promover avanço ou desenvolver a habilidade do espírito. Então, simploriamente, é assim, você fez 50 mil provas, não conseguiu avançar, aí você ganha uma expiação. Né? Então, provas não é de caráter obrigatório, mas a expiação é. Você não pode escolher. Né? Por exemplo, não é um castigo, é uma oportunidade. Né? Então, por exemplo, eu estou na 4ª série. Eu estou na escola, estou na 4ª série. Eu fiz a prova, não fui aprovada. Eu fiz a prova. Hã? É o conselho de classe, né? Tem um monte de professor aqui, né? Eu não fui aprovado. Mas chega lá sei lá, depois de tantas provas, os professores entendem, né, que aquele aluno se esforçou, ele estudou, ele fez reforço, ficou faltando meio ponto para ele ser aprovado. Aí o que os professores fazem? Conselho de classe, bota aquele cara para ir para a 5ª série, pelo amor de Deus, né? Mas né? Então, se nem assim o cara estudou, você viu que ele se esforçou, mas ele só acertou uma questão, ele não acertou nada da prova. Não tem jeito. Ele vai ter que repetir a 4ª série de novo. Não tem nada que o professor possa fazer. Né? Só se o professor apagar a prova dele e botar uma nota nova. Né? Então, tudo é o equilíbrio. Né? É o equilíbrio e o universo, Deus, né? A gente não diz que é justiça, então vai do esforço de cada espírito, de cada singularidade. Diga. Bom dia, sou Gessilene. Você falou aí que o conselho ele vai ter que repetir, né? E, infelizmente, até no nosso processo de educação oficial, existe o caso em que o espírito ele pode até chegar, porque eu me lembro de uma aula que a gente teve que ele pode ir para um planeta, ou foi um livro que eu li, não sei, que ele pode até chegar a subir um degrau e ir para um planeta menos pior, digamos assim, um planeta melhorzinho, e chegando lá não se adaptar e voltar. Não se adaptar. Como é mesmo o nome desse livro? Agora me fugiu. Lembra aí, Vini? Exilados de Capela. É esse livro. Pronto, me lembrei agora. Tem essa história do Exilados de Capela. Mas o Exilados de Capela, ele é um ponto de interrogação aí. Né? Uns espíritas dizem que sim, outros espíritas dizem que não. Então, vamos dizer assim, é uma polêmica, né? Os Exilados de Capela é uma polêmica, mas é dentro desse contexto aí mesmo que a senhora falou, né? Tipo, não foi aprovado, então vamos ali ficar de stand-by, né? Mas não, o espiritismo, né? E aqui a gente está falando sobre o espiritismo não tem essa concepção,
né? Diga, tem outra ali, ó. Quem já leu Exilados de Capela aqui? Pois é. Vamos lá, que está acabando a aula, hein, gente? Se não der nessa aula, pode no final eu tiro contigo. Pronto. Você falou que as tendências e as predisposições estão no espírito. Aí eu fiquei na dúvida, no espírito ou no perispírito? Nos dois. Né? É do espírito, mas está gravado, vamos dizer assim, né, no perispírito. Mas são características do espírito, certo? É só o lugar de armazenamento, vamos dizer assim. Então, olha lá, ó, gente. Esse é o ciclo do aprendizado. Evolução do princípio inteligente, criação do espírito por Deus, vida de relação na Terra, morte do corpo físico. Volta ao plano espiritual. Necessita de um novo aprendizado na matéria? Né? Então, sim. O que acontece? Reencarnação. E aí começa tudo de novo. E isso acontece com a gente milhares de vezes, né? Agora, se não... Você conhece alguém aí que não precisa de reencarnação? Eu só ouvi falar de Jesus, de mais ninguém, né? Se não... continua a evolução no plano espiritual ou em outros mundos. Construção eterna do conhecimento e da felicidade auxiliado a Deus, né? Mas eu só conheço Jesus da história, eu não conheço mais ninguém, né? E aí, gente, a gente termina aí essa aula, né? Com essa frase aí, somos hoje o nosso melhor, resultado de todas as nossas histórias. Então, o que deu para a gente fazer é o que a gente está fazendo, né? Uma coisa que eu gosto muito de trazer aqui nessa aula é que a gente não saia, não tenha o sentimento de culpa, que também é uma das nossas emoções, né? Porque a culpa paralisa, a culpa estagna e a gente não vai para lugar nenhum, né? Então, a gente tem que ter na cabeça assim, ó, nós somos o resultado de todas as nossas histórias. E o que eu estou fazendo hoje é o melhor que eu posso fazer, é o melhor que eu sei fazer. Agora, a gente também tem que ter na cabeça que a gente está dando o nosso melhor, seja em que situação for, né? Com a família, com o emprego, né? Com tudo, né? Eu estou dando o meu melhor? Então, pronto. E o que eu fiz de errado que hoje eu me arrependo, né? Eu falei, 10 anos atrás eu não era igual eu sou hoje. Então, muitas coisas que eu fiz, ou magoei pessoas, ou fiz coisas erradas que hoje eu considero errada, que não caberia dentro do meu modo de ser de hoje, foi o melhor que eu sabia fazer naquela época, né? Então, vamos tirar a culpa da cabeça da gente, da nossa mente. O que eu fiz de errado, ontem eu dei essa mesma aula para a ULI Canadá. A gente tem uma ULI no Canadá, né? A gente faz essa aula online. E aí a menina, a aluna, falou assim, o meu problema é a minha irmã. Eu só tenho uma irmã e eu não consigo. E agora, no alto dos meus 38 anos, eu decidi que acabou. Eu não quero mais relação, eu fiz tudo que eu podia. E aí, Alessandra, estou errada ou eu estou certa? O que vocês acham? Depende, né? Aprender, vocês aprendem rápido, né? Eu falei para ela, você tem certeza que você já fez tudo que você podia, você deu todo o seu melhor, você baixou todas as suas guardas, né? Você abaixou todas as suas pedras, né? Porque quando a gente tem relação difícil com uma pessoa, inconscientemente a gente já vai armado. A gente já vai na reação, né? Mesmo que a gente diga assim, não, hoje eu vou chegar lá, vou respirar fundo, né? Hoje eu vou baixar toda a minha guarda, não sei o quê. Primeira coisa, porque a pessoa é difícil, a gente não sabe que ela é difícil. Então, a primeira coisa é difícil, porque ela vai vir com o mesmo jeitinho de falar, né? Quando ela vier para cima de você, você faz... Vum! Você esqueceu tudo aquilo, né? É o gerenciamento da emoção, que eu falei lá atrás, é o que te afeta. Né? Então eu falei para ela, você tem certeza? Não, eu tenho certeza, eu já fiz de tudo que você possa imaginar, tudo que agora eu cansei. Eu falei, então eu tenho duas coisas para te dizer. Uma, tudo bem, né? É o melhor que você podia fazer nessa encarnação, você resolveu romper as relações com ela. Se ela está na sua encarnação e como irmã é porque vocês tinham que cruzar em algum momento, né? Tinha que ter um aprendizado mútuo. Pode ser que o aprendizado acabou aqui. Né? Pode ser que ela já tenha tido o aprendizado dela e você o seu. Ou pode ser que não, porque depende, né, gente? Depende, né?
Mas, se você acha que você fez tudo, beleza. E se acabou aqui, beleza também. Agora, se não acabou, saiba que você vai encontrar com ela em outra encarnação, né? É aquela história que o Luiz falou aqui semana passada para um de vocês aqui. É a mala que você vai encontrar de novo. Só que a mala vai estar sem alça e sem rodinha, né? Você vai ser mais difícil carregar, né? Aí eu falei, você está preparada para encontrar essa mala depois? Ela falou, tô, porque nessa eu não quero mais. Então, livre-arbítrio, livre escolha, né? A gente pode escolher isso, né? A gente não pode ter culpa disso. Se ela tomou, eu falei para ela, se você tomou essa decisão e está certa disso, beleza, é o melhor que você pode fazer nesse momento, tudo bem. Mas duas coisas. Uma, você saiba que essa situação vai se repetir novamente, porque você não completou o seu ciclo de aprendizado. E outra, você saiba também que essa malinha vai aparecer sem alça, né? E talvez com um laço afetivo mais apertado ainda. Uma mãe e filha. Ela falou, tomara que eu seja mãe. Aí, por aí você já vê que ela não fez tudo, né? Ela me respondeu, tomara que eu seja mãe, ou seja, eu esteja no domínio, no comando, né? Aí eu falei, só pela sua falha eu estou vendo que você não fez tudo. Aí ela riu, né? Então é isso, é a nossa maturidade psíquica que não tem, a gente não tem essa maturidade psíquica. O que nos afeta a gente ainda não sabe lidar, né? E isso é difícil, viu, Lara? É penoso, muitos anos de terapia, muitos anos de espiritismo ou de qualquer outra religião, ou do que te traz o equilíbrio. Mas esse equilíbrio, esse caminho do meio, é difícil, e é para isso que a gente está aqui, né? Mas vamos lembrar isso, essa é a nossa melhor versão, né? O que nós somos hoje é resultado de todas as nossas histórias e a gente está fazendo o que pode, né? Mas também não é para deixar para a próxima encarnação não, viu, gente? Porque eu também tenho uma tia, né? Que eu falo para ela, tia não sei o que lá, não, vou deixar para a próxima, porque nessa eu não vou fazer mais não. Então, essa história de que nós somos espíritos infinitos e que a gente tem a vida toda também é muito confortável, né? Da gente sair chutando para a próxima encarnação. Vini, tem uma senhora ali que quer fazer uma pergunta e vai ser a última. Ah, e tem o Mário. As duas últimas, senão a gente não termina. Diga, Mário. Uma pergunta. Eu sempre tive a intuição de sempre que a vida está entre dois extremos, entre você reencarnar e você morrer. E quando eu penso nessas duas coisas, eu sempre penso que morrer é uma experiência melhor, porque a luz vai se abrir. E que a reencarnação é um processo que você tem uma potência mais ampla, mental, e ela vai se limitar. É como se você estivesse entrando numa ponte cheia de névoas. E essas são as sensações intuitivas que eu tenho desses dois processos. Eu queria ouvir de você como é que você percebe isso. Eu percebo isso também, né? Tem gente que diz assim, quando a gente nasce, já nasce com prazo de validade, né? E é isso mesmo, quando a gente reencarna, é o nosso prazo de validade, a gente tem aquele prazo de validade, né? Então, eu percebo isso também, exatamente. Eu nunca tinha pensado por essa metáfora aí que você fez, mas é muito boa, excelente, né? A gente vem com tudo pronto, mas essa névoa, né? Quando a gente reencarna, é como se a gente estivesse entrando num lugar cheio de névoa, né? Conturbado. E aí, o que vai dissipando essa névoa, né? O caminho do conhecimento, do autoconhecimento, do autodescobrimento, né? E a gente vai dissipando, né? Mas eu penso assim também. Quem era a outra aí? A última, hein, gente? Senão a gente não termina. Como é que o Espiritismo vê, ou ele auxilia, né? Que você falou que aqui no Lar Harmonia tem esse viés muito da psicologia, a lidar com as emoções negativas. Porque eu tenho uma experiência rápida de que eu estava numa relação familiar muito difícil, aconteceu um fato muito forte, e eu tive que dizer para os meus irmãos, eu odeio vocês, e eu não sei se eu vou vê-los daqui a 3 dias, ou a 3 anos, ou nunca mais. Mas eu estou com muito ódio de vocês. E depois eu fui para o quarto e eu tinha acabado de sair de um descondicionamento primal, né, de uma vivência.
E nesse momento eu mergulhei mesmo no ódio e chorei, quase rasguei o travesseiro, enfim. De repente veio, a ficha caiu. Eu disse, caramba, isso daí foi para eu aprender uma coisa que há muito tempo eu não tinha aprendido. Então, como é que vê essa relação dos sentimentos, das emoções, entre aspas, negativas, como um viés de aprendizado? Da mesma forma que as emoções positivas, né? É o que eu falei para vocês. Todas as emoções que nos afetam, elas podem ser positivas ou podem ser negativas. E são as emoções que vêm do que te afeta e das afetividades positivas ou negativas que te fazem ir para frente. Eu não entendi muito bem o que foi que você falou que disse que odiou eles, se foi numa vivência espiritual ou foi realidade. Na realidade. Então, naquele momento, é o que eu acabei de falar para vocês um pouquinho antes. Naquele momento, era o que você podia fazer, era o que você estava sentindo, foi a sua realidade, foi a sua sinceridade, né? Mas isso te levou, essa emoção e essa afetividade negativa, te levou a ir para frente, né? Ali para frente, você acabou de me dizer que você pensou, não é isso, agora eu entendi o que está acontecendo, né? E aí essa situação foi dissipando, né? A névoa foi dissipando. Então, não são só, não existe uma receita de bolo, não são só as emoções ou os afetos positivos que nos levam para frente. Os negativos também nos levam a reflexões, né? Às vezes, tem frases aí da internet que dizem assim, a gente precisa chegar no fundo do poço para voltar, né? E não é uma regra, nada é uma regra, mas às vezes sim, às vezes a gente passa por situações mais dolorosas para poder enxergar a luz no fim do túnel, né? Tudo é o que eu disse, tudo é aprendizado para o espírito, não existe perda, né? Não existe o certo e o errado, não existe o bom e o ruim, existe aprendizado, né? Então é assim que o espiritismo vê, que não precisa ser só coisas boas ou coisas só ruins. Não é só pelo amor ou só pela dor, que é essa frase clássica que a gente ouve, né? A gente aprende pelo amor e pela dor, né? Depende do caminho que você fez até lá, depende das suas escolhas, o que vai te levar, em qual emoção, boa ou ruim, de alta vibração ou de baixa vibração. O importante é que o resultado final seja um aprendizado, né? E sempre será. Às vezes é mais demorado, às vezes é mais rápido, né? Você mesmo, as suas palavras, pode ser 3 horas, pode ser 3 anos, pode ser 3 dias, mas o aprendizado sempre chega, né? O tempo de cada um é de cada um. É aquilo que eu falei, o que afeta a mim pode não afetar a você. O que me afeta gravemente, para você não é nada, né? Então, por isso também a gente não pode ficar dando opinião na vida dos outros. Uma frase que me irrita muito é dizer assim, se fosse eu fazia não sei o quê. Eu odeio essa frase, porque você não vai ser eu. Né? Você não viveu as minhas histórias, você não tem as minhas tendências, você não tem as minhas predisposições, você não tem os meus complexos, você não teve a mãe e o pai que eu tive, você não teve a educação que eu tive, você não viveu como eu vivi, então você não pode falar, se fosse eu fazia isso. Porque você é uma outra história, uma outra singularidade. Certo, gente? Estou até cansada de tanto falar hoje. Mas vocês foram bonitinhos. Viu? Então, é isso. Temos os avisos... deixa eu botar a bibliografia aqui. Temos os avisos aí, Vini.